E agora sim, voltando para a pauta, uma nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada hoje, indica o senador Flávio Bolsonaro numericamente à frente do presidente Lula no hipotético confronto de segundo turno. Na simulação de segundo turno, o liberal registra 44,4% das preferências eleitorais. O petista, por sua vez, aparece com 43,8%. Além disso, 6,9% formam um bloco de não votou ninguém, branco ou nulo. Por fim, 5% dos entrevistados não souberam responder ou não quiseram participar. No material, o Paraná Pesquisas também apresenta outros 2 eventuais cenários de segundo turno na disputa presidencial. E neles, Lula enfrenta o governador de Paraná, Ratinho Júnior, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. No caso de Ratinho Júnior, está teoricamente, segundo o Paraná Pesquisas, empatado numericamente, segundo a margem de erro, mas é curioso como alguns portais de notícias falavam: o Lula empata numericamente com os outros. Aqui empata sim, mas Flávio Bolsonaro está na frente. E esses portais não contam isso. Enfim, Felipe Carmona, o desafio não seria trazer aqueles que na votação anterior não participaram, que foram muitos? Com certeza. A gente vê que teve muito absenteísmo, né? Muitas pessoas deixaram de votar, até por conta dessa confiança. Eu culpo muito aquele movimento MBL, que acho que tem uma missão, ação, sei lá, aí, que eu culpo muito eles, que eles incentivaram falta para você não votar. E eu faço uma observação com relação à pesquisa. Eu não acredito em pesquisa. Eu não acredito em pesquisa. Eles erram. Eles nunca, vou repetir, eles nunca acertaram nada. Então, eu acredito muito que as pesquisas, eles não são usadas como termômetro, eles são um termostato. Nada tira da minha cabeça que isso é feito para fazer a fabricação do consenso. Eu não acredito que eles tenham feito isso para poder... Porque a gente sabe da teoria do voto ativo, para não perder seu voto. Sim. O que eles estão ganhando querendo colocar o Flávio acima? Pode me cobrar daqui 2 meses. Eu tenho certeza que os institutos de pesquisa vão colocar o Lula à frente do Bolsonaro. Porque eles erram, eles manipulam a massa através desses indicadores. Então, eu não acredito nisso. Uma das minhas teorias, aí também já é minha teoria, que como houve uma pré-eleição, né, uma propaganda eleitoral para o Lula, teve um abuso de poder econômico por parte do Lula, nada tira da minha cabeça, isso também é teoria minha, que eles fizeram isso para poder falar que após o carnaval o Lula caiu. Ou seja, o bem jurídico tutelado pela norma que ia inflar o Lula, isso foi para baixo. Então essa é a minha teoria com relação a essa pesquisa, porque eles erraram em todas, é sempre contra a gente. Por que essa é favorável? Eu acho que é balão de ensaio, Segré. Pode ser. Agora, 52,9%, se eu não lembro mal, disse que não deveria o Lula ser candidato à reeleição. Pois é. Então, se quase 53% disse que não é candidato ou não deveria ser candidato à reeleição, não entendo como tem votos e está confuso isso, Maria. Eu acho que é interessante a gente, contradizendo um pouco aqui o meu colega de bancada, vou trazer outra pesquisa para a gente fortalecer essa da Paraná Pesquisas. A Atlas Intel divulgou hoje, essa semana mais cedo, que o Lula está estagnado, ele não cresce mais, porque ele estava numa popularidade aí meio populista, mas agora ele está estagnado. E essa pesquisa da Paraná, que saiu hoje de manhã, já mostra que o Flávio está ganhando cada vez mais musculatura. E isso é muito bom, porque isso vai trazer muita força para o Flávio. As pessoas vão ver, olha, que interessante, isso legitima muito a candidatura do Flávio Bolsonaro e ele vai conseguir articular e ter mais legitimidade de falar em nome da direita, porque a gente vê que tem outros candidatos aí fazendo barulho, como o Ratinho Júnior, o Caiado, que parecem que vão desistir. Eu ouvi, como eu disse, de uma fonte próxima que o Ratinho Júnior está considerando aí ir ao Senado. Não saberemos até então como será isso, mas isso é importante a gente entender que o Flávio não desistiu, como muitos diziam, e ele está ganhando força, e isso é muito bom para a direita e para a gente ter uma consistência aí forte nas eleições de 2026. Luiz Arthur Nogueira. Segre, vamos lá. Então, pesquisa Paraná mostra Flávio Bolsonaro ligeiramente à frente de Lula no eventual segundo turno. Por que Flávio cresce e por que Lula cai?
Flávio cresce porque ele ganha, obviamente, os votos do pai, Jair Bolsonaro, com uma rejeição menor do que o pai, porque ele tem se colocado como um Bolsonaro moderado, segundo palavras dele mesmo, o que é muito inteligente. Gostemos ou não, muitas pessoas não votaram em Bolsonaro porque não gostavam do jeito do Bolsonaro. O Flávio vai ter o voto de todo mundo que gosta do Jair e voto de quem eventualmente não gostava do Jair. Então, por isso que ele cresce e o Lula cai. Sem falar que ele tem boas ideias, inclusive ideias na área da economia. Agora, por que o Lula está caindo? Porque é um governo gastador, inflacionário, porque a picanha continua cara e a população pobre não perdoa o presidente Lula porque os alimentos sempre estiveram caros nos 4 anos de governo. Escândalo do INSS, escândalo do Banco Master, tudo batendo a porta do Palácio do Planalto, o governo Lula como um todo, o filho dele, Lulinha, etc, etc. E principalmente porque Lula está perdendo terreno no Nordeste. Sim. Vamos lembrar que na última eleição o Lula ganhou porque ele teve uma votação muito alta no Nordeste. E para mim a conta é muito simples. Para Flávio Bolsonaro vencer a eleição, basta que ele tenha uma votação um pouco maior do que o pai dele teve em São Paulo e em Minas Gerais, e basta que Lula perca um pouquinho no Nordeste, ele vira e ganha o jogo. Minas Gerais, lembrando aqui, é o grande estado pêndulo do Brasil. Ele define as eleições, porque é um estado que não costuma ter uma tendência fixa, ou seja, de esquerda ou de direita. Então, cada eleição ele se comporta de um jeito e define muitas eleições, tanto para o mal quanto para o bem. Então vamos ficar de olho. E eu queria apenas complementar isso. O Flávio Bolsonaro precisa também, ele é um candidato dito que consegue muito furar essa bolha, porque o eleitorado fiel, ele já tem garantido. Resta saber como ele vai se articular com o Nordeste e, nesse sentido, o sobrenome Bolsonaro deve ajudar, porque Bolsonaro é muito conhecido no Nordeste e com pessoas que não estão tão aliadas ideologicamente a ele, porque é assim que se ganha uma eleição também. JPS, ele não, mandou um superchat de R$22, sutil, e colocou, será que vão dizer que o fenômeno do zoológico, por Lulinha, é filho de Bolsonaro? Pedro de São Paulo. Falamos exatamente disso, Pedro, hoje, indicando que a culpa ia ser do Bolsonaro e que o filho ia ser dele e vão pedir um DNA. Professor Suano. Segredo, eu vou começar falando do Flávio Bolsonaro. Eu não conheço pessoalmente, acho que pessoalmente conheço o Flávio, porque eu fiz uma entrevista com ele e ele mostrou ser um indivíduo de uma gentileza. Ele ficou 10 minutos esperando a gente terminar a entrevista com uma outra pessoa, porque ele reconheceu que nós éramos pessoas sérias. Eu não estava na Oeste ainda. Ou seja, ele é um cara gentil, ele é um cara agradável, ele é um cara que conversa, ele tem trato diplomático, ele tem trato político, ele tem capacidade de articulação política, ou seja, a personagem, porque o termo correto seria a personagem, é uma personagem completa para poder participar de uma eleição como essa, conseguindo preservar aquilo que é a direita raiz e arregimentando aqueles que sempre têm, ou seja, alguma discordância, tem alguma angústia, ou até mesmo aqueles, como Marcília falava, nojinho estético do Bolsonaro. Aquela bobagem que levava a votar no que menos prestava. Esse é o primeiro ponto. O Flávio Bolsonaro, ele é um candidato exemplar para que a gente conseguir avançar e derrotar esse grande adversário que, na realidade, é um inimigo da sociedade brasileira. Esse é o primeiro ponto. O segundo, em relação... Eu entendo a angústia do Carmona. O problema das pesquisas... As pesquisas, elas têm um trabalho estatístico muito sério. Mas se a estatística, tecnicamente, é científica, é muito sério, depende daquele que quer usar essa seriedade. Eu lembro que um amigo meu que tinha um instituto de pesquisa, certa vez ele me apresentou uma avaliação estatística da eleição de 2022 e ele falou assim, se você não acreditar em mim, leia o que a Paraná Pesquisa apresenta. Porque lá eles são sérios. Eu faço esse elogio ao Murilo, já tinha falado isso pessoalmente com o Murilo, e não estou nem aí porque eu não sou funcionário do Murilo, não estou fazendo propaganda dele, é apenas uma posição e trouxe uma história que diz que ele é um cara muito sério. Por quê? Porque ele trabalha metodologicamente de uma maneira adequada. No entanto, os demais não trabalham, pelo menos pelo que eu tenho visto. Vamos pegar a fake de São Paulo, melhor dizendo, o Datafake, ou Datafolha ou Datafoice. Coloquem com a forma que quiser. Ali é tudo errado. E aí você vê que existe uma intenção. Precisa uma intenção de dizer eu quero enganar o segredo, basta usar uma metodologia inadequada, seja da coleta do grupo, que vai, o nicho que vai ser pesquisado, até mesmo a maneira como formula as perguntas. Ele pode direcionar. Ora, para mim, o Flávio Bolsonaro está muito além disso.
mas como a Paraná trabalha seriamente, muito provavelmente está próximo disso e tem que destinar uma estratégia para buscar aqueles que são os grandes responsáveis pela derrota em 2022, que é exatamente aquele isentão ou aquele cara que está com preguiça de votar. Trazer isso. E aí ele tem que, nesse público, dizer, por culpa sua é que nós vivemos a desgraça que nós estamos agora. E eu acho que ele é capaz de fazer isso com elegância e da forma certa. Por isso eu acredito que essa pesquisa é apenas um passo dos aumentos que nós vamos ter.